Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 18 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 249 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler a terceira carta de João. Você nota pela semelhança do autor, da maneira como ele se identifica no primeiro versículo, que essa carta é muito próxima em estilo à segunda carta de João, cuja autoria nós já discutimos. E isso já nos ajuda a resumir um pouco a discussão. Tudo nos leva a crer que o autor desta carta seja o mesmo autor de 2 João, o mesmo autor de 1 João, o mesmo autor do Evangelho de João, que é ninguém menos do que o discípulo amado João, o apóstolo João. Nós vemos que ele escreve agora não a uma igreja, mas ele escreve a Gaio, que, segundo a leitura da epístola nos indica, é um irmão que pertence a uma igreja que está sob os cuidados do apóstolo João, sob a autoridade apostólica do apóstolo João. No entanto, essa igreja enfrenta alguns problemas. As pessoas que vieram até João trouxeram notícias boas a respeito de Gaio, conforme você vê no verso 3. Disseram, olha, o amado Gaio, o seu companheiro, o seu irmão está bem, a sua alma anda muito próspera, ele está firmado na verdade. E João fica muito alegre por saber que os seus filhos andam na verdade. No entanto, eles trazem alguma preocupação que, de certa forma, já era do conhecimento de João. Há alguém lá na igreja chamado Diótrefes que se recusa a receber pregadores itinerantes, o que era uma prática muito comum naqueles dias. Gaio, inclusive, tinha esse hábito. Veja no verso 5 que é dito aqui, que ele fazia essa boa ação de acolher os pregadores itinerantes, mesmo quando fossem estrangeiros. E essas pessoas, inclusive conversando com João, davam um bom testemunho do amor que Gaio exercia para com esses pregadores itinerantes. E João diz que ele vai fazer bem em encaminhar em sua jornada por modo digno de Deus, porque essas pessoas saíam a pregar e a ensinar por causa do nome de Jesus e não recebiam ajuda alguma dos gentios. Isso nos faz entender que João está usando aqui esse termo gentios como aqueles que são estranhos à igreja e não como aqueles que não são judeus de nascimento. Afinal de contas, com toda probabilidade, as igrejas a quem João se dirigia tinham elementos judeus e também não judeus. Então a ideia aqui é a seguinte: na igreja primitiva daqueles tempos, receber pregadores itinerantes, ensinadores, mestres itinerantes era algo fundamental, porque aquelas pessoas se dispunham a ir de igreja em igreja, de comunidade em comunidade, levando o ensino da palavra de Deus, e elas dependiam desse tipo de socorro material para ter condições de executar esse ministério. Gaio fazia isso. Gaio estava firmado na verdade. Alguns irmãos que pertenciam à comunidade de Gaio levaram essa notícia até o apóstolo João e ele ficou muito alegre. Então ele incentiva Gaio para que continue a fazer isso, no verso 8, dizendo: devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Com isso você nota que o outro lado da moeda, diferente daquilo que é dito em 2 João, não acolha o falso mestre para você não se fazer cúmplice da sua obra má, você tem aqui o apelo contrário. Acolha o mestre verdadeiro para que você se torne cooperador da verdade. Então as duas coisas se equilibram entre as duas epístolas. Uma das dificuldades que Gaio teria para executar esse tipo de tarefa é que havia gente enciumada na igreja. Diz o texto no verso 9 que João chegou a escrever alguma coisa à igreja de Gaio, mas que o seu líder imediato ali, Diótrefes, que gostava de exercer a primazia, não dava acolhida a João. Talvez até a carta que João mandou não tenha sido lida perante a igreja. Então João diz que se ele tivesse a oportunidade de estar naquela igreja, que ele iria confrontar Diótrefes e que ele iria mostrar que Diótrefes estava proferindo contra o apóstolo palavras maliciosas. E além de não acolher os irmãos que vinham pregar de maneira itinerante, ele não deixava ninguém mais fazer isso e expulsava da igreja qualquer um que tentasse trazer outros mestres para ensinar. Ou seja, Diótrefes estava tentando fazer da igreja o seu quintal de domínio, o seu centro de poder, e isso não condiz com o espírito da igreja cristã. Esse é, sem dúvida, um testemunho a respeito da boa liderança partilhada, colegiada, que a Escritura sempre pregou. Paulo, na viagem missionária que fez ao lado de Barnabé, na sua primeira viagem, quando retornou, veio promovendo a eleição de presbíteros. Não é? E você vê por todo o Novo Testamento que a ideia de liderança local é sempre a pluralidade, para que justamente não incorramos nesse tipo de erro.
E aí então, João está incentivando Gaio a não imitar o exemplo de Diótrefes. Pelo contrário, a compartilhar a liderança, a inclusive acolher os outros que venham ensinar a verdade e não se deixar levar pela tentação de exercer domínio sobre o rebanho. E então ele recomenda a Gaio um tal de Demétrio, dizendo, olha, quanto a esse Demétrio, todos dão testemunho sobre Demétrio até a verdade do Evangelho, e eu também dou, e você sabe que quando eu dou testemunho, meu testemunho é verdadeiro. Isso nos leva a crer que João está encaminhando Demétrio à igreja onde Gaio estava, onde Diótrefes estava, e ele encaminha Demétrio como um bom mestre, mas ele não quer encaminhar Demétrio para Diótrefes porque acredita que o Diótrefes ia expulsá-lo dali. Então ele encaminha o mestre em quem ele confia, Demétrio, até Gaio, de quem ele tem excelentes notícias, na esperança de que Gaio o acolha, o introduza para ensinar a igreja e para que Gaio tenha de fato uma postura firme ao se manifestar contrário à prática de Diótrefes de querer dominar tudo sozinho. Isso então seria a essência desta carta. E aí então João diz para nós nos versos finais que ele tinha muita coisa para escrever, mas preferia visitá-lo em breve para conversar de viva voz, o que nos lembra muitíssimo, né, a maneira como ele encerrou a segunda carta, que é praticamente idêntica. Então ele manda saudações e assim nós concluímos a leitura desta carta. Há algumas considerações. É justamente porque nós não temos nesta carta aqui alguma menção à heresia gnóstica que alguns autores e escritores entendem que essa carta deve ter sido escrita antes das primeiras, porque não era ainda um momento de combate aos inimigos externos, a heresia protognóstica, mas sim de combate aos inimigos internos, gente que quer mandar sozinho. É uma possibilidade. No entanto, a história da igreja sempre foi unânime em transmitir as três cartas nesta ordem, e muitos entendem que a transmissão nesta ordem significa que elas foram escritas em sequência cronológica. Nós não temos como saber, mas graças a Deus isso não interfere na nossa compreensão da mensagem. O que podemos ver aqui de maneira muito bonita é o amor que João dedica a Gaio. Quantas vezes ele o chama de amado? A alegria que ele tem de ver que os seus filhos espirituais andam na verdade. Ele faz votos pela prosperidade e pela saúde de Gaio, mas acima de tudo o que o deixa alegre é ver que Gaio está firmado na verdade. E quantas vezes há líderes que estão muito mais preocupados em ter saúde e dinheiro no meio do seu rebanho e sacrificam a verdade do Evangelho para que isso aconteça e para que isso seja pregado e valorizado no meio do povo. Outra coisa que vemos muito importante aqui é o incentivo para aqueles que ensinam, para que eles sejam patrocinados, para que eles sejam acolhidos, para aqueles que pregam. Isso deveria nos motivar a investir na obra missionária, a investir na formação de pastores, seminaristas, a investir de tal modo que aqueles que estão se dedicando ao ensino por causa do nome, aqueles que deixaram a sua casa, aqueles entre nós que têm esse ministério, sejam amparados e sejam assistidos na sua missão de ensinar o Evangelho. Quem faz isso se torna um cooperador da verdade. Já pensou que coisa boa quando nós apoiamos os missionários da IPCA em vários países do mundo, quando nós apoiamos a viagem missionária, quando nós trazemos pregadores para nos ajudar na escola bíblica de férias ou em outras questões assim, quando convidamos alguém e ofertamos a algum irmão, quando fazemos uma campanha do cofrinho missionário, nós estamos nos tornando cooperadores da verdade e isso é maravilhoso. Não é só o lado negativo de 2 João, de se opor aos hereges, mas é o lado positivo de 3 João, de investir naqueles que ensinam a verdade. Outro desafio importante aqui, e outra lição muito séria, é a questão da liderança. Graças a Deus, nós temos em nossa Igreja Presbiteriana do Brasil uma liderança compartilhada. Não é o pastor quem manda, não é um presbítero que manda, mas é um órgão colegiado. E isso, além de refletir o ideal bíblico, certamente evita esse tipo de problema com o qual aquela comunidade onde Gaio congregava estava se debatendo. Você vê aqui que Diótrefes tinha exatamente essa tendência, e isso é algo que não deve acontecer no meio do povo de Deus. Quando a liderança é partilhada, isso certamente se torna uma possibilidade bem mais remota. Ainda é possível, mas certamente é mais difícil. Graças a Deus por aqueles que lideram a igreja de Cidade Ademar junto comigo, porque nós partilhamos uma responsabilidade juntos
Quando acertamos, acertamos juntos. Quando erramos, pela misericórdia de Deus, erramos juntos, mas tentamos nos corrigir. Mas nunca é um só. É sempre um órgão colegiado tentando partilhar o cuidado e o pastoreio do povo de Deus. Por fim, gostaria de lembrar a você que vida de líder não é simples. E mesmo alguém na condição de João, sendo, quem sabe a essas alturas, o último líder do colégio apostólico ainda vivo, a maior autoridade viva do cristianismo, ele ainda enfrentava oposição. E ele tem que dizer no verso 10 que se ele fosse até a igreja, ele ia ter que peitar aquele camarada Diótrefes. E isso deve ser um sinal para nós. Não existe ponto na carreira cristã em que depois de ter vencido certas lutas a gente está acima de qualquer problema. A defesa da verdade é algo que nos consome a vida toda. E nós precisamos entender isso e arregaçar as mangas e trabalhar como João trabalhou. Eu espero que isso nos ajude a entender bem a importância desta pequenina carta. Ela nos incentiva a fazer missões, ela nos incentiva a ter um governo de igreja de maneira correta, ela nos incentiva a abraçar as nossas lutas, ela nos incentiva a apoiar a verdade, ela nos incentiva à hospitalidade e ao amor cristão. Tudo isso nós podemos tirar de versículos, de tão poucos versículos, e eu louvo a Deus por isso. E eu espero que, com isso, a sua compreensão deste texto seja bem firmada para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia em que estudamos a Tua Palavra e pedimos que o Senhor aplique no nosso coração estas verdades. Dá-nos amor por missões, dá-nos interesse por investir naqueles que deixaram tudo por amor ao Teu nome e se dedicam ao ensino. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma liderança eclesiástica bíblica, a ter uma liderança partilhada, a recusar qualquer modelo de autoritarismo no meio do Teu corpo. E ajuda-nos a cumprir com fidelidade a nossa missão, ainda que tenhamos que enfrentar os opositores da verdade. Ajuda-nos a fazer isso como João fez, mesmo idoso, com toda a autoridade que tinha, dispondo-se a enfrentar Demétrio naquilo que ele estava enganado. Ajuda-nos, Pai, a viver estes ideais, a amar uns aos outros e a servir-te com amor, com fidelidade e zelo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.